poder... Ok, voltei ao Facebook, pedi desculpa pessoal, mas caiu aqui. Então vamos lá, o que acontece? Em 1982 foi a primeira vez em que teve o boom, em que se descobriram, se falaram, tá, sobre a restrição calórica, uma forma de jejum. Lembra que eu falei que tem 3 jejuns? Então, o primeiro deles é a restrição calórica. Então, em 1982 foi feita uma pesquisa, né? E essa pesquisa de restrição calórica, né? Ela fez um estudo com mais de 2.000 animais, tá? Pra vocês terem uma ideia, hoje nós temos pesquisas com seres humanos, com animais e tudo mais sobre os benefícios do jejum. Inclusive temos um prêmio Nobel, depois eu vou chegar lá para falar isso para vocês. E o mais interessante é que esses ratos, eles viviam normalmente 1.000 dias, tá? Todos os ratos que, normalmente dessa espécie que foi estudada, eles viviam 1.000 dias. Mas aí o que acontece? Começou-se a aplicar a restrição calórica, ou seja, reduzir a quantidade de comida que esses ratos estavam ingerindo. E só por reduzir a quantidade, esses ratos que passaram pela restrição calórica, eles viveram 50% a mais, eles viveram 1.500 dias, entende? E o mais interessante é que eles viveram 1.500 dias com saúde. Eles não viveram com 1.500 dias vamos dizer assim, ruins, passando mal. Não, com muito mais saúde. E a evolução foi impressionante, porque quando chegou mais ou menos assim no dia 800 para os dois, porque os ratos normais viveram até 1.000 anos, e os ratos que fizeram restrição calórica, que é um tipo de jejum, viveram 1.500 anos, 1.500 dias, né? E o que aconteceu? Percebeu-se que esses que viveram 1.500 dias, quando chegou no dia 800, os ratos que estavam se alimentando com excesso de comida já estavam decrépitos, com problemas neurológicos, estavam desgastados, estavam com pouca cognição, colocavam eles para fazer atividades físicas e intelectuais, aqueles ratos não conseguiam responder àquelas atividades. E os outros que estavam com a restrição, que estavam comendo menos, se assemelhavam a ratos jovens. E o mais interessante é que mesmo centenas de dias após todos os outros ratos que não fizeram restrição calórica, que comeram muito, morrerem, os ratos que fizeram restrição calórica, mesmo após os outros morrerem de velhice, estavam mais velhos que eles, né? Estavam com aí mais ou menos 1.200 dias de vida, e nesses 1.200 dias de vida estavam em sua plena forma, em seu pleno funcionamento. Entende? Nós não somos ratos, mas as pesquisas hoje já estão provando que isso pode ser benéfico para o nosso corpo, tá? Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu já faço há 10, 11 anos e eu nunca adoeci, sabe? Leite não entra na minha casa, açúcar em excesso, refrigerante, faço a prática do jejum intermitente. Em alguns momentos eu faço jejum intermitente, em alguns momentos eu faço a restrição calórica com exercício físico, porque eu também faço a prática da musculação, e isso é importante. Com os meus pacientes, nós já temos mais de 9.000 pacientes, tá? Em 10 anos, desde quando eu voltei na França, então são pacientes da Europa e do Brasil. Eu atendo gente fisicamente em 4 estados do Brasil, em Portugal também, mas atendo muita gente online, e a gente faz um trabalho muito legal, tá bom? Inclusive, dentro da clínica que eu atendo, tem também uma multidisciplinaridade. Então, se eu preciso de fazer uma dieta específica, eu passo para a nossa nutricionista. Se precisa da pessoa passar por um endocrinologista para ver a parte hormonal também. Então, eu acho que precisam de mais profissionais preparados para poder cuidar das pessoas. Porque o que eu tenho visto são pessoas fazendo jejum por conta própria, tendo seus resultados, 6 meses depois a pessoa tem um problema de saúde e não sabe por quê, tá? E isso é sério, até problemas de ansiedade, problemas de compulsões, tá? Porque você fica muito tempo sem comer. Se você não fizer uma adaptação do seu triptofano, se você não fizer uma adaptação da sua leptina, você vai ter uma compulsão. Então isso precisa ser adaptado, tá bom? O jejum não tem nada a ver com a dieta low carb, não tem nada a ver com dieta high carb, nem nada disso, tá bom? Mas a dieta low carb, dependendo da orientação do seu nutricionista, ela pode ser a mais, ou do seu nutrólogo, do seu médico, quem estiver cuidando do seu corpo, ela pode ser a mais adaptada para esse momento, tá bom? Porque eu vejo muita gente assim, eu faço 24 horas de jejum, depois a pessoa vai comer chocolate, tomar refrigerante, ingerir excesso de leite e vai ter uma alimentação completamente degenerada. Então você está perdendo tudo que você ganhou, porque um dos ganhos do jejum é o controle insulínico, né?
o controle, né, baixar o nível de insulina, melhorar o seu controle metabólico, né, da metabolização de gorduras, da metabolização de nutrientes, e aí logo quando termina o jejum você vai enche o seu corpo de glicose. Aí você está criando uma compulsão para o seu corpo. Então precisa de uma orientação para isso, tá bom? A Veveline TikTok disse, leite hoje me faz mal. Na verdade, o leite faz mal para todo mundo, tá bom? Quem disser o contrário disso daí, desculpa, mas não tá atualizado. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é a maior do mundo, já retirou o leite da sua pirâmide alimentar, tá bom? Nos países que se toma leite tem osteoporose, nos países que toma leite, que não se toma leite não tem osteoporose, porque a gente não ingere outros alimentos achando que vai absorver o cálcio do leite, não absorve, tá? Então isso aí é uma coisa que já foi atualizada, tá bom? O problema do leite não é só a lactase, tá? A lactose, né? Que a gente não tem a lactase mais, até os 5 anos o ser humano perde a lactase, que é a enzima que digere a lactose, e como o mamífero ele vai começar a digerir outras coisas. Existe intolerância alimentar pela caseína do leite, que é a proteína do leite, que vai fazer muito mais mal, podendo futuramente, inclusive, causar doenças autoimunes na pessoa, tá? Então, a live é sobre o jejum, mas a gente vai dissertando aqui sobre várias coisas. E começou a perceber que todos os ratos que fossem estudados, eles estavam, e que fosse aplicado o jejum neles, eles estavam com um grande ganho de intelecto, eles estavam com um grande ganho de disposição, de funcionamento e vivendo cada vez mais. E aí começou-se também a fazer esses estudos com o ser humano, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, dentro, inclusive, dos estudos que foram feitos, né, que tem aí sobre o jejum, inclusive tem eliminação de câncer de animais, tá? De algumas pessoas também, tem algumas pesquisas que isso foi auxiliado, tá? Então, é interessante a pessoa entender que o jejum intermitente, ele é uma estratégia de não comer, não é uma dieta, tá? É uma estratégia de não comer, mas que ela precisa ser orientada, organizada, tá? Eu vou dar aqui uma boa noite para Ivone Maria aqui no Facebook, que falou, sou de Alegre, Espírito Santo, aqui pertinho, né? A Elizabeth Santiago de Azevedo, que já chega a gente já há muito tempo, boa noite, doutor, boa noite. A Flávia de Negri, Rio de Janeiro, boa noite, Flávia. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa saber a partir daí foi que o grande boom que teve aí foi com a grande pesquisa do Dr. Yoshinori, né? Tá aqui, ó, Dr. Yoshinori Osumi, tá? Que ele decidiu fazer o seguinte, ele começou a perceber que a restrição calórica e que o jejum estavam trazendo benefícios para muitos seres. E aí o que ele fez? Ele pegou um fungo, tá? Que é um organismo muito fácil de ser estudado, tá bom? É um organismo que não é difícil de estudar, né? E que é uma levedura de pão, né? Que são fungos unicelulares, né? E tudo mais. E ele começou a perceber que esses fungos estavam fazendo autofagia quando retirava a comida deles, né? Então, por exemplo, se eu pego um ser que está recebendo muitos nutrientes e, na verdade, analiso se ele está fazendo o processo de limpeza do corpo e autofagia, ele não está. Agora, a partir do momento que eu deixo ele sem comida, ele começa a digerir as partículas que estavam erradas no corpo, tá bom? Então, as partículas de organelas, de toxinas, as próprias mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, na verdade, são organelas essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Na verdade, são seres vivos que vivem dentro das nossas células, né? Através de uma simbiose que aconteceu em algum momento durante a evolução. E elas são digeridas, essas mitocôndrias, né, quando não estão funcionando bem. Por exemplo, as pesquisas do Dr. Albert Gray, que é o maior cientista em anti-envelhecimento do mundo, se a gente fala em jejum intermitente, se a gente fala em pesquisa ortomolecular e tudo mais que a gente está tendo aí, tem tratamento para o câncer e tudo mais, a gente tem que falar nele, porque foi ele que iniciou esse tipo de trabalho com a intenção do combate ao envelhecimento. Vamos falar do jejum intermitente, mas a gente tem que parar um pouquinho para falar sobre terapias anti-envelhecimento, tá? Para vocês entenderem que todas as pesquisas que são feitas hoje em dia, elas estão relacionadas a estudar as doenças do envelhecimento, porque o que acontece? O ser humano hoje ele está vivendo muito mais do que ele vivia antes. No início do século XIX, do século XX, o ser humano vivia 40 anos. Quem tinha 50 anos é velho. Se você perguntar para os idosos mais de hoje em dia, eles vão falar. Quem era uma pessoa de 50 anos, ele era idoso, ele era velho, né? Então, por isso que hoje a envelhecência que nós chamamos, né? Que é a segunda adolescência, que são as pessoas acima de 60 anos, elas são pessoas que elas estão dando prejuízo para o governo, porque a aposentadoria foi criada para aqueles idosos da época, que pessoa com 40, 45 anos era idoso. E hoje as pessoas estão brincando de viver 86 anos, tá? Mas o que acontece?
essas pessoas estão vivendo mais e apareceram as doenças crônico-degenerativas. E para isso, a medicação, a prática cirúrgica e tudo mais, que é extremamente eficiente para processos inflamatórios, não está conseguindo tratar pessoas com doenças crônico-degenerativas. Hoje, por exemplo, as pessoas acima de 60 anos tomam de 6 a 7 medicamentos e sem melhorar o problema de saúde, somente controlando o quadro, tá? E sem resolver nenhum sintoma. A pessoa só toma aquilo para não ter uma evolução do quadro, mas continua com sintoma, não com qualidade de vida, e aos poucos a doença vai evoluindo. E para isso que surgiram as ciências anti-envelhecimento, tá bom? Não sei se as pessoas sabem, mas hoje o envelhecimento já é considerado um adoecimento do nosso corpo, ele é uma doença, tá? Só que é uma doença física, né? A gente envelhece porque a gente está muito tempo aqui na Terra, mais do que o nosso corpo suporta. E as doenças como câncer, diabetes e por aí vai, são todas doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, as pesquisas que estão lutando para eliminar o envelhecimento do nosso corpo, e tem até um prazo para ir, porque hoje não se discute mais se o envelhecimento vai ser eliminado do ser humano, e se discute quando isso vai acontecer. Nós já sabemos os fatores, isso é científico, tá? Eu tenho milhares de trabalhos, vários pesquisadores fazem isso. O PayPal patrocina essas pesquisas, o Google patrocina essas pesquisas, o próprio Elon Musk, né, que está aí porque mandou um foguete lá para Marte, ele tem um grupo de pesquisas direcionado apenas para isso, tá bom? Então o que acontece? Quando nós falamos em jejum intermitente, nós falamos também em anti-envelhecimento. E esse grupo de pesquisas, isso está crescendo muito, inclusive o Dr. Yoshinori começou a estudar esse tipo de pesquisa, principalmente por causa desse intuito, tá bom? Vou mandar um abraço aqui para o Jonathan, né? Para o Jonathan SS Musioli, tá bom? Vou mandar um abraço para ele aí. E, gente, eu tô forçando aqui para ler, para poder passar para vocês, porque a minha esposa é fotógrafa, né? E eu uso aqui um ring light, né? Para poder melhorar a iluminação. Então ele às vezes fica no meu rosto e eu não consigo ler direitinho, tá bom? Então o que acontece? Então as pesquisas anti-envelhecimento, elas são baseadas nisso mesmo. Por exemplo, até os 25 anos, a natureza cuida do nosso corpo, né? Então você envelhece e a natureza repara os danos do envelhecimento. Você envelhece e a natureza repara os danos. Depois do 25 ela fala, acabou, né? Ela deixa você ao tempo, ao Deus dará, tá? E ela não mantém esses reparos. E aí começa a libido pausa, menopausa, andropausa, na verdade são 13 pausas, né? E aí o que acontece com o nosso corpo? A gente vai degenerando, né? Então é por isso que o seu corpo ele começa a ter problemas de saúde que ele não tinha com 15, 16 anos, 20 anos, tá bom? É por isso que quanto mais velho a gente está, mais idoso, mais problemas de saúde a gente tem propensão a ter, né? Vocês já perceberam que quando a gente tem 18 anos, a gente ingere de tudo, faz a noitada, né? Passa a noite acordado e não passa mal. Mas aí logo quando a gente tem aí os seus 30 anos, você já faz isso, a situação já não é a mesma. Você necessita de um descanso maior, qualquer coisa que você faz, o seu corpo já fica mais degenerado, né? Você já começa a pegar gripe com mais frequência, você começa a adoecer, ter depressão e problemas que não aconteciam antigamente. Tudo isso tem a ver com o problema do envelhecimento, que é o grande mal do mundo, tá? Então, as terapias anti-envelhecimento e o jejum tá entre uma das técnicas para isso, elas são extremamente importantes, tá? Uma das coisas que eu gostaria, inclusive, de falar para vocês é o seguinte, para vocês entenderem mais ou menos. Muita gente pergunta como é que funciona essa análise do sangue vivo que você trouxe da Europa, o que ela tem a ver com anti-envelhecimento, o que ela tem a ver com jejum, como é que é o método IAL que você já trabalha aí. O pessoal até fala muito porque eu atendo alguns artistas, alguns jogadores, alguns cantores, quem olhar no nosso feed vai estar vendo aí. Mas é o seguinte, no método IAL, eu vou avaliar o seu organismo como um todo. E é isso que você precisa quando vai buscar o jejum intermitente. Na nossa avaliação, eu vou fazer uma avaliação de 40 minutos, vou utilizar a técnica do Dr. Lefrançois para entender o que seu corpo está falando com você, tá? Porque o que você sente no seu corpo é o seu corpo falando com você. Olha, eu não estou digerindo bem, por quê? Eu estou sentindo azia, eu não estou conseguindo ir no banheiro todos os dias, então a sua digestão não tá boa. Ou seja, o seu corpo começa a mostrar os sinais para você. Então, a partir dessas interpretações, a gente vai coletando informações sobre o seu corpo. A partir daí, a gente vai fazer o sensacional, que é coletar uma gotinha de sangue, botar no microscópio,
e olhar suas células, você vai acompanhar essa análise com a gente. Então ali eu vou ver o seu sangue vivo, ali eu vou ver o percentual de envelhecimento do seu corpo, a saúde das suas células, como é que está a sua digestão, como é que está o nível de intoxicação do seu corpo, se você tem predisposição a alguma doença, qual é o nível de gordura, qual é a causa, na verdade, do seu excesso de peso, né? Se é um problema digestório, se é bioquímico, se é metabólico, né? Vamos utilizar a bioimpedância, que também é uma balança que você vai subir nela e ela vai passar uma corrente elétrica no seu corpo e vai determinar, na verdade, vários parâmetros. Ela vai dizer a quantidade de gordura que tem no seu corpo, de músculo e por aí. E a partir daí a gente vai criar um programa de tratamento natural, tá? Que é uma orientação específica para cada corpo. Então, o jejum, eu não trabalho só com o jejum, né? O jejum, ele é uma técnica que eu utilizo para alguns pacientes. Porque, por exemplo, um bodybuilder. Um bodybuilder, ele não pode ficar 24 horas sem comer, né? Que ele se preocupa com ganho de massa. Então dá pra você, por exemplo, junto, aí sim, quando eu vou trabalhar com algum bodybuilder ou uma coisa assim, eu coloco, eu recomendo que ele procure um nutricionista, ou a gente tem a nutricionista que é a doutora Marcela, que é a nutricionista do Miami, então a gente faz esse trabalho em conjunto para ela reduzir a quantidade de calorias, e aí eu fazer a aplicação das ervas, dos fitoterápicos, dos suplementos, dos chás, para que essa pessoa tenha o resultado mais preciso, tá? O mais preciso no quesito para fazer o jejum, tá bom? Porque quando você muda o seu estilo de vida, quando você limpa o seu sangue, renutre e limpa os danos do envelhecimento, o rejuvenescimento do seu corpo, o ganho de saúde, até a autocura, tá? Porque tal pessoa me curou. Não, o seu corpo se curou. Se você dá condições para o seu corpo foi dotado de 3 coisas, né? De digerir, né? Foi dotado da capacidade de se adaptar e foi dotado da capacidade de se autocurar. Se algum desses 3 processos estiver errado, ele não vai conseguir fazer autocura. Então existem vários problemas de saúde que você pode estimular o seu corpo a proporcionar isso, tá bom? Agora, continuando um pouco sobre o jejum, né? O que ele começou a perceber? Que durante a pesquisa dele com essa levedura, com esse fungo do pão, né? Com essa levedura do pão, é que ele percebeu que quando ele dava muita comida, essa levedura não fazia autofagia, ela não se limpava, ela não liberava as toxinas do corpo, ela não matava as gorduras, ela não fazia nada, tá? Mas a partir do momento em que ele restringia esse fungo, ele fazia o processo que já em 1962 já havia sido estudado, tá? Já havia um prêmio Nobel ganho para isso. Em 2019 já havia tido uma outra pesquisa comprovando, e por aí, né, durante todo o restante dos anos, as pesquisas foram cada vez mais surgindo, e esse doutor que ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou por isso mesmo. E aí ele começou a perceber que essa levedura, toda vez que ele tira a comida, ela começa a se limpar, que ela acaba sendo uma célula, né? E ele começou a ver os mesmos 15 genes que fazem esse processo de autofagia no ser humano. Aí foi o boom. Aí não teve como não dar o prêmio Nobel em medicina para ele. As pessoas até perguntam, mas ele estudou levedura? Por que foi dado o prêmio Nobel em medicina para ele? Porque a mesma interpretação, os mesmos genes que fazem o processo de autofagia nas leveduras, eles também fazem nos seres humanos. Tá bom? Então o que acontece? O que acontece com essas leveduras acontece com a gente. E as pesquisas estão cada vez mais aumentando, tá? Provando essa situação. Eu acho que está travando um pouquinho aqui no TikTok. Pessoal aí, por favor, me responda aí, tá? Se estiver travando ou não, tá? Ok. A Lindinalva 00000 perguntou, boa noite. Uma dúvida, meu querido. O jejum correto é apenas por uma refeição diária ou por 24? Não. Quando você vai fazer um jejum de 24 horas, você vai fazer 24 horas, e aí você vai passar 24 horas comendo, depois você vai voltar a um jejum normal. Não é para você fazer todos os dias, tá? Por exemplo, eu mesmo, tá? Eu não faço jejum de 24 horas todos os dias comigo, tá? Eu pego aí umas 2 vezes, uma vez por semana para poder estar fazendo de 24 horas. Na maioria das vezes a gente faz o jejum de 16 horas, de 18 horas, tá bom? Não é saudável fazer. Por exemplo, tem semanas que eu faço jejum 3 vezes por semana, tá bom? 3 vezes por semana. Tá? O que é mais aplicado fazer é a redução calórica, né, junto com o seu profissional, com o auxílio do seu profissional, e o exercício físico, que aí você vai ter quase os mesmos benefícios do jejum, tá bom?
Se nós formos falar dos benefícios do jejum aqui, eles são tremendos. Por exemplo, para quem tem problema cardiovascular, o jejum ele inclusive faz a limpeza de excesso de gordura que vai estar depositando nas artérias, gordura oxidada, tá bom? No caso, o jejum ele também começa a limpar, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer. As últimas pesquisas estão provando que se você tem Alzheimer, o jejum ele está fazendo a limpeza dessas proteínas amiloides, tá? O seu corpo começa a estimular, a fazer autofagia, né? Porque na verdade a gente já produz essas proteínas amiloides, né? Durante a vida. O seu corpo já produz o jejum durante a vida. Ele já produz essas proteínas amiloides. E o nosso corpo já faz a limpeza disso, né? Já faz a limpeza disso. Agora, com a idade, isso não vai acontecendo. E se você tiver alguns genes, né, que facilitam o aparecimento do Alzheimer, essas proteínas amiloides vão se aderir mais ainda no seu cérebro. E as pesquisas têm provado que o jejum tem melhorado, inclusive, a cognição de pessoas com Alzheimer, tá bom? Mas isso precisa ser adaptado. A Salles Empreiteira disse: olá, sou Sheik, preciso de mais informações, tá? A Lindalva 0000, para quem tem gastrite, pode fazer jejum? Então, olha só, a primeira coisa se você tem gastrite, ela com certeza foi diagnosticada por um gastro, ele deve ter passado um tratamento específico para isso. Você vai fazer o jejum depois que você terminar ela. Outra coisa, tá? Tem que entender por que você tá com essa gastrite, tá? Não é só ficar tomando omeprazol para poder danificar mais ainda e você ficar dependente do omeprazol, não, tá? Tem que entender como é que tá o funcionamento do seu corpo. Na análise do sangue vivo, a gente faz uma análise para ver como tá a sua digestão e a partir daí a gente entender o que tá de errado e corrigir esse seu pH, tá bom? Corrigindo o pH estomacal, o seu corpo vai voltar a ter um pH adequado, fazer uma digestão adequada e aí você pode iniciar o jejum, tá bom? O Robson Bezerra 04 perguntou: é correto quebrar o jejum com suco verde? Então, olha só, comigo, sempre quebro o jejum com uma proteína ou uma gordura adequada, tá? Então, não tô falando para vocês fazerem, eu tô falando geralmente vou quebrar com um torresmo, eu vou quebrar com óleo de coco, um café com óleo de coco, eu vou quebrar com uma proteína, né, comendo salada com proteína, tá bom? O suco verde, ele vai limpar o seu corpo, um pouquinho mais de tarde, se você for ingerir, tá? Eu faço assim, porque você já vai ter passado por um processo de restrição e limpeza, não há tanta necessidade de você ficar entrando já, quebrar o jejum com o suco verde, tá? Ok. A Angelina Fernandes 222 diz stop, obrigado, tá bom? A Marilza diz tá bom. Aqui no Facebook parece que a conexão tá legal, parece que aqui no TikTok ela tá com um pouco de delay, né? Tá com um pouco de atraso, tá? Ok. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, por exemplo, agora, eu vou fazer o jejum. Quais são os tipos de jejum? Tá. Existe o jejum que é mais conhecido, que é aquele 5x2. Você passa 5 dias comendo tanto que você quiser comer e depois você passa 2 dias fazendo o jejum intermitente, ou seja, você passa 2 dias sem comer. Né? Ou seja, passa 24 horas, depois come 24 horas, depois fica sem comer por 24 horas, depois volta ao normal e mais 5 dias, tá? Existe um outro jejum, que é o jejum intermitente, que a maioria das pessoas faz, que é o jejum de 12, começa com 8 horas, depois você aumenta aos poucos, depois de 2 dias, para 12 horas, depois você aumenta para 14 horas, aí depois você aumenta para 16 horas, depois você aumenta para 18 horas, até você chegar no 24, tá? E isso é aos poucos, não queira do nada já fazer o jejum por 24 horas que você vai passar mal, tá bom? E outra, não se esqueçam, vocês precisam fazer uma série de exames, né? Eu utilizo análise do sangue vivo para isso, mas vocês precisam fazer uma série de exames, precisa entender como é que está o seu metabolismo, se você tem alguma doença, precisa passar pelo seu médico, né? Para poder entender a partir do momento na hora que eu vou fazer esse jejum, porque se você for fazer por conta própria, e principalmente tem gente que é assim, né? Vou fazer jejum, aí eu já vou fazer logo de 24 horas, eu tô cheio de problema de saúde, já faço de 24 horas e isso começa a danificar o corpo. Então precisa de toda uma organização, tá bom? A Fabiane Oliveira 414 diz: boa noite.
O que fazer quando paramos de perder peso, mesmo fazendo jejum? Então, o que acontece? Qualquer processo de emagrecimento que você vai fazer, você não vai emagrecer pro resto da sua vida, tá? E principalmente precisa entender o que você precisa fazer para você queimar a gordura, tá? Então, se você come porcaria no horário da janela aberta, na hora que você estiver fazendo jejum, você não vai queimar sua gordura, tá bom? Agora, se você come a coisa adequada, você começa a emagrecer, a queimar gordura. Porque olha só, eu vou te falar, eu já tô há 11 anos nessa área, mais ou menos. Então, por exemplo, spa de emagrecimento, dieta, não funciona, tá bom? Esse negócio de, vou fazer vamos fazer aqui um projeto de 21 dias, perder 12 quilos em 21 dias. Você vai perder peso, que você não vai emagrecer, você vai perder e daqui a pouco você vai encontrar de novo peso. É a mesma coisa com o jejum, tá bom? Precisa de fazer um acompanhamento adequado para entender o quanto de peso o seu corpo está perdendo e se ele está perdendo gordura, se ele está perdendo massa muscular, o que está perdendo em maior quantidade, tá bom? Então precisa primeiro, com calma, analisar e entender. Agora, se você já está fazendo jejum há muito tempo e parou, é bom você procurar um profissional para entender o que está acontecendo com o seu corpo, tá bom? Mas com certeza, o seu corpo, você não vai emagrecer para o resto da vida. Até porque a pessoa precisa entender o seguinte: você só vai matar células de gordura se você emagrecer até um certo ponto por mês. Então você vai emagrecer de 2 a 5 quilos por mês, que é, por exemplo, que a gente faz no nosso tratamento. E aí, aos poucos, você vai emagrecendo 3 quilos no mês, 2 no outro, 4 no outro, 1 no outro, 2 no outro, 1, 5 e por aí vai. E aí você vai emagrecendo e adaptando os nutrientes, o seu corpo vai entendendo que ele não está passando por um processo de privação. Então, essa célula de gordura vai sendo eliminada. O que acontece? Vai eliminando as células de gordura. E aí o que acontece? Você não vai engordar novamente, porque essa célula de gordura morreu. Tá? Agora, quando você emagrece 15 quilos de uma vez, 10 quilos de uma vez, tudo em um mês assim, e não tendo uma orientação adequada, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de reposição específico, você começa a degenerar e perder massa muscular e água. E a célula de gordura ela não morre, ela só murcha. Daqui a pouco ela volta a encher de novo e aí adivinha? Você vai engordar novamente, tá bom? A Marilza Mello aqui no Facebook, vou pedir desculpa para esse pessoal do Facebook aí que acabou caindo a live. E a gente voltou, né, há pouco tempo, tá bom? Marilza Mello, que já é nossa paciente há muito tempo, aí se eu fosse dar um exemplo, eu ia dar a Marisa Mello. Ela tem 76 anos, já passou por vários processos, é nossa paciente aí há quase uma década e tá aí com 76 anos, com mais saúde que muita gente nova aí, né? Tô fazendo de 12, a última refeição às 7 e como pela manhã 8 horas, o café da manhã. Converso com você esta semana no consultório. Estou me sentindo muito bem. Perfeito, Marilza. É assim mesmo. Vamos começar com a de 12 e depois a gente vai evoluindo, tá bom? A Lucineide Cavalcante Leite disse: boa noite, doutor. Boa noite, tá bom? A Fabiane Oliveira 414 disse: eu perdi 9 quilos em um mês, depois parou. Mas você está fazendo algum acompanhamento? Você está fazendo por conta própria, tá? E tem que ver o que você está comendo na janela aberta. Porque as pessoas acham assim: não, eu vou seguir o que os youtubers estão falando. Eu vou comer jejum, eu vou fazer o jejum e no horário da janela aberta eu vou comer proteína e gordura. Acabou. Mas e os 45 tipos de vitaminas e minerais e nutrientes que você precisa diariamente? E o envelhecimento corporal, os danos dos radicais livres. E a sua digestão, será que ela tá boa? Tá? Uma coisa extremamente importante para o sucesso do jejum é a digestão. Você tem que fazer o jejum para melhorar a sua digestão, mas você tem que melhorar a sua digestão antes disso também. Imagina, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam: doutor, eu estava nos Estados Unidos, trouxe tal suplemento Rytec, não sei do que lá, e o suplemento custa R$2.000. E aí eu vou analisar a digestão dele, tá péssima. As células dele estão todas aglutinadas, estão com fenômeno de Rollo, o oxigênio não está levando, as células não estão levando oxigênio para o cérebro, os nutrientes para o corpo, nada. Ele está jogando R$2.000 fora, entende? Então a gente precisa entender a sua digestão. A digestão é a chave para grande parte também do sucesso, até mesmo do jejum, tá bom? Ok. Então o que acontece? O jejum intermitente, eu vou fazer depois aqui no TikTok, depois eu vou jogar nas redes sociais, para vocês entenderem um processo certinho, científico, tá bom? Do que o jejum faz no nosso corpo, né? Porque ao mesmo tempo que o jejum estimula a lipogênese, que é a queima de gordura, em um outro momento ele estimula
a autofagia, tá? Então, para você entender, se você faz o jejum de 12 horas, de 16 e 18, você vai estar queimando gordura, mas não vai estar fazendo a autofagia, que é o anti-envelhecimento, a limpeza do seu corpo. Então, por exemplo, as pessoas que vão fazer jejum, elas vão fazer o jejum intermitente de duas formas, né? Elas vão fazer o jejum ou com a intenção de emagrecer, ou elas vão fazer um jejum com a intenção terapêutica, né? Do seu corpo. E para isso você precisa entender que até 24 horas você vai emagrecer. Agora, o jejum após 24 horas, você começar a fazer o jejum de 24 horas, 1, 2 vezes na semana, fazer ele de 28 horas e por aí vai, aí sim é um jejum que vai produzir autofagia, limpeza de toxinas, de organelas que não estão funcionando bem e para combater o envelhecimento corporal, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma perguntinha no TikTok, eu respondi o pessoal do Facebook. Dr. Sheik, novamente, tem um link com explicação no YouTube. Okay. O nosso canal é Denis Fayal no YouTube, tá? Ok, a live não fica salva no TikTok, tá bom? A live, ela só fica salva no nosso Facebook, que é Dr. Ayal. Vai lá no Facebook, procura Denis Fayal ou Dr. Ayal, você vai achar. A live vai estar lá para quem quiser ver depois, tá bom? Tá, a Carla 115 Gata disse: eu estou fazendo, mas não estou emagrecendo, estou permanecendo com o mesmo peso. Primeira coisa que você tem que observar é composição corporal, tá? Antes mesmo de você preocupar com peso, você tem que entender composição corporal, porque às vezes você está perdendo gordura e não está vendo, está ganhando massa muscular, tá? Só que se você não faz isso orientado, se você faz o jejum por conta própria, vou fazer jejum, comecei a fazer tudo diariamente, e você não tem uma orientação do que você vai comer no horário da janela aberta, e quais os horários melhores para o seu corpo, como se adaptar, a última coisa que você vai comer antes de iniciar o jejum, a primeira coisa que você vai comer quando terminar o jejum, se você não tiver uma orientação disso, realmente você não vai ter o resultado. E eu vejo muita gente falando isso. Então eu acho que é importante, você quer iniciar o processo do jejum, você precisa de uma orientação profissional. Agora, o mais interessante para a gente entender é, o jejum ele rejuvenesce o corpo. Tá? Esse processo de autofagia, ele elimina, como eu falei, até proteína amiloide para prevenir o Alzheimer. Então ele é uma coisa científica, eu vou estar direto postando coisas sobre isso, tá bom? O jejum intermitente, ele é uma prática clínica terapêutica interessantíssima, tá? Hoje, e não é uma dieta, tá? É uma estratégia de não comer, tá bom? O Paulo Sérgio deve ser da Conceição, disse: o efeito do jejum é cumulativo, deve ser, né? Quando fazemos rotineiramente, sim. Então, por exemplo, eu faço hoje jejum de 18 horas. Ele vai produzir a lipogênese, vários benefícios, o controle, por exemplo, da insulina e por aí vai. Controle da pressão e também por aí vai. Se eu fizer outro dia, ele vai melhorar mais ainda, melhorar mais ainda. É cumulativo, sim, tá bom? Tá. A Débora Zorati diz: eu já fico muito tempo sem comer e sou gorda. Eu não tenho vontade de comer. Tá, aí a gente precisa entender os sinalizadores do seu corpo, como é que tá. E outra coisa, você fica muito tempo sem comer, quanto tempo? Tá? Para começar a ter o efeito do jejum, tem que ser aí pelo menos 14, 18 horas, tá? Ok. Perfeito. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que as nossas redes sociais agora vão estar focadas em trazer saúde para vocês, principalmente nesse momento de pandemia. E vocês têm que entender que tudo hoje, todas as pesquisas, tudo que se desenvolve, a água com limão, jejum intermitente, todas essas práticas terapêuticas, você precisa de uma orientação para estar fazendo elas também. E todas elas estão direcionadas a esse processo de envelhecimento corporal, tá? Então, eu vou estar postando para vocês, inclusive, um videozinho de como o Covid atua no nosso corpo, vou estar explicando, vou estar dando vamos dizer assim, fazendo umas coisas bem interativas para vocês entenderem de uma forma rápida e aprenderem muito sobre saúde, tá? Eu vejo que as pessoas gostam muito do jejum intermitente, as pessoas procuram muito saber, né? Os benefícios do jejum no corpo, mas eles são assim, muitos benefícios. E para todos os órgãos, sabe? Não é uma coisa assim, não, ele só vai melhorar a sua insulina. Não, ele vai melhorar a sua insulina, ele vai melhorar a sua cognição, ele vai melhorar a sua disposição, ele vai melhorar o seu emocional, ele vai fazer um trabalho muito legal. Mas é claro que tudo que a gente faz na vida é mais difícil. Por exemplo, se eu começar agora, né, eu já malho, né? Mas se, por exemplo, uma pessoa que é sedentária começar a malhar, não vai ficar legal logo de início, né? Então, né, ela vai ter que se adaptar.
né? Você tem que tentar transformar as coisas na sua vida, o jejum, por exemplo, como um hábito, tá? Eu não faço jejum todos os dias e não recomendo, tá? Nem para os meus pacientes, tá? Eu recomendo que você faça o jejum umas 3 vezes por semana, que você possa vir com o seu profissional para ele adaptar a questão da restrição calórica com exercício físico, aí ele vai ter quase os mesmos efeitos do jejum. Então é uma táticazinha que a gente usa dentro da clínica, que é fazer o jejum 3 vezes por semana e nos outros dias a gente fazer uma restrição calórica com exercício físico. Você mantém o efeito cumulativo do jejum durante todos os dias, mas fazer o jejum todos os dias já pode ter alguns efeitos que não são muito legais. É como as pessoas perguntam pra mim, né? Você morou na França, eles fazem muito detox, né? A parte naturopática na França é muito grande, né? Lá tem grandes farmácias de produtos naturais, mais ainda do que farmácias de alopáticos, né? E perguntam muito, lá eles devem tomar suco detox todos os dias. Não. Você toma durante 1 mês, 2 meses não, durante 3 meses, depois 2 meses não. Isso vai depender de cada corpo, tá? E o jejum é a mesma coisa, tá? Ficar sem comer, você tem que ficar sem comer durante um período, mas você tem que voltar a uma rotina alimentar, tá? Adequada durante um período, depois você volta a fazer. Por exemplo, tem pessoas que param de comer no domingo e voltam a comer na quarta, fazem isso 1 vez por mês, ou seja, passam 1 mês comendo, e 1 vez por mês elas param de comer no domingo e voltam na quarta. Isso tem efeito? Claro que tem. Vai ter o efeito da autofagia mesmo, porque a autofagia só começa a acontecer no seu corpo a partir de 24 horas, tá bom? Não confundam. A autofagia que eu tô falando é a limpeza total corporal, a reciclar, rejuvenescer, limpar o envelhecimento, limpar danos no corpo. Agora, a lipogênese não. Se você fizer ela 3 vezes por semana e 18 horas, ela já vai ter um efeito, tá? Bem perfeito. A Viveline TikTok disso. Mas me motivou a live. Deve ter falado uma coisa assim. Eu emagreci 9 e aí relaxei. Mas me motivou a live. Então, a minha ideia é essa. Que você cuide da sua saúde, tá? A saúde ela tem que ser para todos. Assim como a Organização Mundial de Saúde fala. Eu sempre estou fazendo lives no nosso Facebook. Quem puder seguir a gente lá no Facebook, que é Dr. Ayal, né? Vai lá na nossa página. Ou no nosso Instagram. O meu Instagram é @DR dos famosos, @doutor dos famosos, né? Na verdade foi o pessoal do nosso marketing que fez isso aí, porque eu atendo muitos jogadores da seleção, do Cruzeiro, do Flamengo, cantores e tudo mais, tá? Mas se você botar Denison Ayal no Instagram, você já me acha. Se você botar Denison Ayal aonde for, no YouTube, no Facebook, eu vou estar lá para poder dirimir suas dúvidas e vocês podem enviar em off pra gente também, tá? Realmente, tá na bio, tá? Então, o que eu comer depois do jejum? Então, como eu falei, o que eu faço? Eu procuro comer gorduras adequadas, tomar os suplementos específicos. Por exemplo, eu tomo mais de 300 suplementos diários. Eu tomo suplementos para regular a minha digestão, para regular as bactérias que vivem no meu corpo, para distribuir as minhas células, para melhorar a oxigenação, melhorar a distribuição de nutrientes. Eu tomo os nutrientes, e aí eu tomo os nutrientes que nós chamamos de aprimorados, que são os nutrientes para combater o envelhecimento no corpo, para eliminar células senescentes. Então, ou seja, eu tenho toda uma organização, os meus pacientes também, esses 9.000 pacientes, têm toda uma organização adequada para saber o que fazer em cada momento. E é importante que você faça também. Uma outra coisa, exercício físico. Tem gente que fala, eu quero fazer exercício e estou fazendo exercício físico em jejum. Já respondendo aqui a Gislaine Mendes, sim, pode beber água no jejum. Eu bebo água no jejum, eu tomo chá no jejum, eu tomo café no jejum. Eu só não uso nada calórico. É sem caloria, sem adoçante, sem açúcar, sem nada, tá bom? Pode, e principalmente, você não pode beber água, você deve beber muita água. E alguns chás, como o chá verde e o café, eles são importantes porque eles vão estimular o seu corpo. Não vão deixar você ficar pensando na comida, tá? Então eles vão dar uma disposiçãozinha, tá bom? Ok, tá. Então, o mais importante é você entender que o jejum ele é comprovado cientificamente, tá bom? O jejum tem um prêmio Nobel de embasamento, tá bom? Eu vou estar fazendo, como eu falei, alguns videozinhos explicando essa parte científica, que aí vocês distribuem para todo mundo entender que a gente precisa fazer esse jejum. E outra, se no Brasil a gente não tem Ministério da Saúde, tá? Porque aqui é o Ministério da Doença, não tem detecção precoce no Brasil, não tem prevenção no Brasil, tem detecção precoce. O que é isso? Você vai lá no mastologista, você vai lá no oncologista, ele vê que você não tem câncer, ele manda você embora. Ele não foi treinado, o médico brasileiro não foi treinado a falar, ele não estudou a parte naturopática, a parte ortomolecular, nutricional, para ele poder falar, ó, come isso que você não vai ter câncer. A gente não tem prevenção no Brasil, a gente tem detecção precoce. Então, se a gente não tem
esse Ministério da Saúde, vamos nós ser esse Ministério da Saúde, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou estar aqui para poder transmitir todo esse conhecimento para vocês, não só do jejum, tá? Mas também o conhecimento sobre as práticas naturais, sobre as práticas de saúde, tá? Para que todo mundo tenha o conhecimento, tenha o saber e possa se cuidar, tá bom? Porque a maior autoridade sobre o seu corpo é você, tá? Você é a maior autoridade sobre o seu corpo, tá? Não é nenhuma outra pessoa. Você procura o profissional porque ele vai te ajudar, ele vai te orientar no que fazer, tá bom? A Ananda Rangeli perguntou, o jejum desinflama o corpo? Sim, o jejum desinflama o corpo, e é muito, tá? Ele tem um efeito de atuar na inflamação crônica ou inflamação aguda de forma precisa, tá bom? Mas como eu falei, precisa de toda uma orientação e organização para isso acontecer, tá bom? Uma outra coisa que é interessante nas pesquisas que são feitas sobre o jejum é que os ganhos na saúde são impressionantes. Então, uma pessoa que estava debilitada, né, e começa a fazer o jejum, em poucos dias ela tem uma recuperação assim, impressionante, sabe? Então, as pesquisas que estão sendo feitas, elas estão mostrando vários benefícios. E o jejum, ele já é feito, como eu falei, né? Por exemplo, o Ramadã, né? Ele é feito nas religiões árabes, o jejum é feito nas religiões cristãs, no budismo, né? A prática do jejum naturopática tem muito na Alemanha, na França, as pessoas têm essa prática de fazer o jejum para poder beneficiar o corpo. Então, o grande problema que nós temos hoje é consumir o errado. Eu até falo assim, mais do que você ingerir o que é bom, é melhor você deixar de comer o que é errado. Se você deixar de comer o que é errado, você vai ter muito mais benefícios do que continuar comendo errado e ingerir coisa boa, tá? Para você iniciar o passo, que é o que a gente faz no tratamento, para você iniciar o passo da boa digestão, da boa nutrição, primeiro você tem que limpar o corpo, tá bom? Então, gente, eu vou estar finalizando a live aqui, tá bom? Vou agradecer a presença de todo mundo aqui. Qualquer dúvida, manda para mim, eu estou à disposição para isso, tá? Pega os nossos vídeos aí no Facebook, no Instagram, no TikTok, manda para todo mundo, que todo mundo tem que ficar sabendo sobre esses assuntos. Quarta-feira nós vamos fazer uma outra live, tá bom? E eu já vou passar para vocês amanhã qual vai ser, provavelmente, o tema da próxima live, que vai ser no nosso Facebook e no TikTok, tá bom? Eu vou estar finalizando a live aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar para mim aí que eu vou estar respondendo. Tem muitas mensagens, mas eu tô fazendo o máximo aí. Tem a Natália aí para me ajudar também. Ela manda as perguntas para mim, eu respondo, ela vai lá e responde, tá bom? Se eu não tiver com o celular comigo, tá? Pra gente estar auxiliando e mostrando para as pessoas que pro nosso país em que nós vamos formar essa corrente aí, que é o Ministério da Saúde criado por nós mesmos, tá? As pessoas precisam entender que hoje nós temos um acesso à informação. Então antes o profissional da saúde que não se atualizava, ele não estava nem aí, porque o que ele falava era a verdade absoluta, mas agora não, agora nós temos a informação e o paciente chega para você hoje extremamente informado, então você tem que saber o que passar. Agora, simplesmente chegar para o paciente e falar, isso não tem estudo científico e tudo mais, sendo que o paciente sabe mais que você, é complicado, então tem que se atualizar. Então hoje muitos profissionais aí de nutrição, de medicina e tudo mais, eles não concordam com o jejum, mas por que não ler os estudos científicos? Pergunta para eles se eles leram todos os milhares, né? Se você pesquisar hoje na PubMed, pode pesquisar lá, ou no Google Acadêmico, você vai ver que o assunto natural em que tem mais pesquisas atualmente é o jejum intermitente. Entende? Então a pessoa tem que se atualizar, tá bom? A Tati 062426 disse, estou fazendo o jejum de 24 horas e 16 horas, estou na terceira semana. Perfeito. Só toma cuidado com o que você está comendo, tá? Para que isso não cause efeitos. Gente, um abraço a todos. Na próxima live a gente vai estar falando sobre um outro assunto, tá? Provavelmente pode ser o fim do envelhecimento, né? Como é que a gente pode regenerar o envelhecimento do nosso corpo. E eu vou estar pensando sobre isso, tem vários assuntos interessantes, mas eu vou estar colocando aqui para vocês. Tá bom, gente? Um abraço a todos e vida longa e saudável a todos vocês.